Olá, estudantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Trago para vocês hoje a nossa segunda aula sobre o gênero textual tirinhas. Mas o que tem hoje de diferente? Bom, hoje eu trago para vocês a interpretação de texto das tirinhas. Professora Andresa, mas por que isso é importante? Vou explicar para vocês agora. Lá quando vocês terminarem os estudos, nós estamos nos anos iniciais. Vocês vão para os anos finais e depois vão para o segundo grau. As tirinhas, elas são muito importantes lá quando você for fazer a escolha da sua profissão. Por quê? Quando você for escolher a sua faculdade, pois elas são cobradas muito nos exames do Enem e nos vestibulares. Então, é muito importante que você já agora comece a ter esse contato com a interpretação das tirinhas, porque lá na frente vocês já vão estar feras. Bom, e as nossas tirinhas hoje não podem deixar sem a gente relembrar a nossa aula passada, que nós falamos as características. Então, vamos lá? Só relembrar, porque eu sei que vocês já sabem. Tirinhas. As tirinhas são um tipo de gênero textual que tem como principal característica a exposição em quadrinhos de textos verbais e não verbais. Surgiu das histórias em quadrinhos e o seu nome se deve à forma como é exposta, geralmente como uma tira que narra uma breve história em no máximo 8 quadrinhos. E olha como ela é exposta, tá vendo? Os quadrinhos aqui. Vou marcar aqui para vocês verem, ó. É uma tirinha mesmo, não parece uma tirinha de papel? E é justamente dessa forma que ela é exposta. E aqui vem nos falar e nos ensinar que essa tirinha, ela conta uma breve história. E ela pode ter texto ou não, podem ter só também imagens. Como nós aprendemos na aula passada, elas podem conter somente as onomatopeias ou somente também as imagens para você interpretar o que aquela tirinha quer passar. E a gente aqui hoje nós vamos estudar, justamente aprofundar no que as tirinhas querem nos passar, seja com bom humor ou seja até com uma crítica. Então vamos às nossas atividades de hoje? Leia a tirinha. A tirinha aqui é do Chico Bento. Então vamos lá. Ô pai, não conta mais história para eu dormir. Pro quê, filho? Eu sempre acabo dormindo na metade. Fico sem saber dos fins. Bom, essa linguagem aqui, vocês podem perceber que ela é uma linguagem um pouco diferente da que a gente está acostumado a ter nos nossos diálogos. Então, vamos responder. Com base na leitura que você fez, copie em seu caderno a alternativa que corresponde o que acontece com as personagens. No caso aqui, nós vamos circular a alternativa correta. Vamos lá? São 3 alternativas. Então, leia comigo, ó. A primeira, letra A. Chico Bento não gostava de ouvir histórias antes de dormir porque achava chato. Será que é isso que essa tirinha quer passar para a gente? É essa a mensagem? Ou é a letra B? O pai de Chico Bento costumava contar história para ele antes de dormir. Ou será que é a letra C? Chico Bento conseguia escutar as histórias que seu pai contava até o fim. Dessas 3 alternativas, qual é a alternativa que melhor descreve essa tirinha? Professora, o que é isso? Das 3 alternativas, qual a alternativa que eu posso falar com você que a afirmativa dela, o que ela está afirmando, é verdade? Vamos analisar. A primeira está falando que ele não gostava de escutar a história porque ele achava chato. É isso que ele falou? Não, né? Agora, olha a letra B. O pai de Chico Bento costumava contar a história para ele antes de dormir. Sim, aqui também está falando que o pai contava a história sempre para ele antes de dormir. E a letra C? Vamos ver se ela também está correta, porque a letra B está correta. A letra C, Chico Bento conseguia escutar as histórias que seu pai contava até o fim. Ah, professora, não conseguia não. Olha lá o que ele fala, ó.
Eu sempre acabo dormindo na metade e fico sem saber dos fins. Então, ele dormia antes de saber. Então, a nossa resposta correta é a letra B, que é a que se você quiser copiar no seu caderno. Agora, preste atenção à número 2. Retire da tirinha as palavras do jeito que o Chico Bento fala. Depois escreva-as corretamente. Então, nós vamos voltar lá na tirinha. Vamos ver como que ele fala? Ô pai, não conta mais história pra eu dormir. Será que a gente fala normalmente assim? Pra eu dormir? Não, né? Então, essas duas aqui nós vamos marcar, ó. Pra eu dormir. Aí o pai responde, pro quê, filho? Mas lá tá pedindo pra gente destacar só o que o Chico Bento fala. Então, vamos passar pro quadrinho seguinte, vamos ver o que o Chico Bento falou. Eu sempre acabo dormindo, olha que outra também que ele falou, na metade, fico sem saber dos fins. Então, nós vamos escrever essas palavras lá. Pra eu, dormir e dormindo. E também, a gente poderia destacar lá, fico sem saber dos fins. É assim que a gente fala? É um modo diferente de falar, não é? Então, como é que seria essa fala, como a gente aqui está conversando normalmente, sem ter esse que de interior? Vamos lá? Para eu dormir e dormindo. Olha a diferença, ó. Para eu, como é que seria o correto? Para eu. Dormir. O que ele quis dizer quando ele falou dormir? Ele quis dizer dormir. Olha a forma correta. E dormindo é dormindo. Sem saber dos fins, é porque ele queria falar que ele não conseguia escutar até o fim. Então, essa é a forma correta da gente falar no geral aqui, porque a forma correta deles lá no interior, para eles, é essa. Então, olha aqui, a número 3. Você conhece outras palavras que falamos de um jeito e escrevemos de outro? Preencha a tabela abaixo. Nós temos aqui 3 exemplos. Vamos lá comigo? Estrela, estava e pote. Só que a gente fala estrela no normal. A gente não fala assim, eu vi a estrela hoje. A gente fala assim. Nós mineiros, principalmente, a gente tem uma mania de falar assim, preste atenção, ó. Eu estava falando com você. Falando. E, na verdade, a gente fala de uma forma comendo a letrinha, porque o correto é falando. Então, nós mineiros, principalmente, a nossa característica linguística, ou seja, o modo de falar, a gente tira a letra D e a gente fala falando. E é justamente isso aqui, ó, estrela. Mas quando a gente vai escrever, como é que a gente escreve? Estrela. Estava. Falando, a gente fala, eu estava bem. Mas quando a gente vai escrever, nós não vamos escrever estrela com I, não é verdade? Por quê? Estrela começa com a letra E, com a vogal E. Então, é dessa forma que essa palavra é escrita, mesmo que a gente fale de uma forma diferente. Agora, estava. A gente, quando vai falar, a gente fala assim, eu estava. Não, mineiro principalmente, né, gente? Fala, eu estava bem. Mas quando a gente vai registrar essa palavra, ou seja, escrever, a gente escreve, aliás, estava. E pote? Olha o pote. O pote parece que termina com I, é ou não é quando a gente fala? Mas o pote termina com a vogal E. Agora eu tenho mais alguns exemplos para vocês. Prestem atenção. Sorvete,
parece que termina com I. Se a gente for falar, eu vou ali tomar um sorvete, não é assim que a gente fala? Mas quando a gente vai registrar, escrever uma frase, fazer uma oração, como é que a gente vai escrever essa palavra? Sorvete. Ela termina também com a vogal E. Olha o outro exemplo. Dinheiro. Não parece no dia a dia, quando a gente vai falar assim, ô pai, me dá um dinheiro aí? Não parece que termina com a vogal U? Mas quando a gente vai escrever, olha lá. Dinheiro, termina com a vogal O. E também escada, que também é a mesma forma que a gente fez lá de estrela e estava. Também começa com a vogal E, porque a gente fala escada, mas o correto na hora de escrever é escada. Aí você pode estar se perguntando, professora, mas como é que eu vou saber? E é algo que eu tenho falado bastante com vocês aqui na aula de português. É aí que entra a importância da leitura, pois nós temos memória visual. Quanto mais você lê e mais enxerga ou vê a palavra escrita corretamente, mais você vai se lembrar da forma correta na hora de escrever. Está entendendo a importância da leitura na nossa vida? A gente acha que às vezes não é importante, mas são nesses momentos que a gente enxerga e reconhece a importância da leitura para nós. Vamos à próxima atividade. E aqui eu chamo a atenção para vocês. Nós vamos hoje aprender sobre frases afirmativas e frases negativas. No seu cotidiano, ou seja, no seu dia a dia, você com certeza já teve contato com esses tipos de frase. E às vezes nunca nem soube, né, que você já sabia sobre frases afirmativas e negativas. Então, nós só vamos puxar aí na sua memória. Lembre-se que frase é um conjunto de palavras que transmitem uma informação. Então, nós temos aqui 3 substantivos e nós vamos formar frases com essas palavras aqui que são substantivos. Então, vamos lá, o primeiro, ó, brilhante. Eu tenho aqui um exemplo para vocês, tá? Mas não quer dizer que tenha que ser este exemplo. Você pode colocar um outro qualquer. O anel era muito brilhante. Vamos lá agora na palavra estrada. A estrada não tinha buraco. E agora no substantivo árvore aqui, que também é uma palavra. A árvore é muito antiga. Agora nós vamos identificar nessas 3 frases o que significa a frase afirmativa e o que significa a frase negativa. Vamos lá? Aprender, relembrar e colocar em prática. A afirmativa, ela afirma alguma coisa. E a frase negativa, ela nega alguma coisa. E quase sempre tem a presença do não. O não é bem importante para você identificar a frase negativa aí. Então, nos nossos 3 exemplos aqui, vamos classificar? Por exemplo, o anel era muito brilhante. Eu estou afirmando que o anel era muito brilhante. Então, essa frase, ela é afirmativa. Agora, já presta atenção na frase que nós formamos com a palavra estrada. A estrada não tinha buraco. Aqui eu estou negando a existência do buraco naquela estrada, ou seja, eu estou falando que ela não tinha. Então, ela é uma frase negativa, porque eu estou negando que tinha buraco lá na estrada. E a terceira, a árvore é muito antiga. Eu não estou dando a intenção que eu estou afirmando que a árvore é antiga, então ela é afirmativa também. Afirmativa. Agora vamos praticar. Preste atenção, ó. Escreva A para as frases afirmativas e N para as frases negativas.
Então, vamos aos exemplos que nós temos ali e a gente vai colocar A para afirmativa e N para negativa. Ó, primeiro, eu não posso comer chocolate. E aí? Negativa. Muito bem. Olha a presença do não aqui, ó. Eu não posso. Para ela ser afirmativa, como que seria? Eu posso comer chocolate. Agora a segunda. Marcos quebrou o copo. E aí? Afirmativa. Realmente o Marcos quebrou. Para ser negativa, como seria? Marcos não quebrou o copo. Agora a terceira. O professor contou uma história. O que é que vocês acham? Muito bem. Afirmativa. E a nosso último exemplo aqui desse exercício. Joana não gostou do bolo. A presença do não, então ela é negativa. Já sabendo disso, nós vamos transformar as frases afirmativas aqui embaixo em frases negativas. A primeira, ó, Marta foi ao cinema. Como ficaria a forma negativa? Marta não foi ao cinema. Olha a presença do não. A segunda, ó, Serena é uma menina tranquila. Como vai ficar? Presença do não. Serena não é uma menina tranquila. Ele está com dor de dente. Nosso terceiro exemplo aqui, ó. Como ficaria a forma negativa? Ele não está com dor de dente. E por último, eles gostam muito de carne. Como ficaria na forma negativa? Eles não gostam muito de carne. Bom, a nossa aula também já vai ficando por aqui. Foi muito legal conhecer sobre as tirinhas, né? Então, que tal você ter uma curiosidade aí maior e procurar em revistas, em jornais e começar a ler a tirinha ou até mesmo praticar a leitura com as histórias em quadrinho. Eu sei que vocês vão se divertir e aprender muito. Eu vou despedindo de vocês, mas sem antes lembrar vocês de acessar a nossa plataforma. Não se esqueça de apontar a câmera do celular na imagem que vai aparecer aqui no cantinho da tela. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu fico por aqui, mas não posso deixar de deixar o meu beijinho no coração. Que vocês fiquem com Deus e eu espero vocês para a próxima aula. Tchauzinho!